E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais um vídeo no canal e nesse vídeo vou reagir a teorias sobre Winx. Mas sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Então, bora lá! Gente, bora pro vídeo. O nome do canal é Operação DFS. Esse é o canal, gente. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davidson Santos e sejam bem-vindos ao canal Operação DFS. E no vídeo de hoje eu vim falar de algumas dúvidas das que talvez alguns de vocês fãs do Clube das Winx ainda tenham em relação a alguns dos acontecimentos da série. Vai ser bom pra mim, né? Aqui eu vou tentar explicar com base nas minhas teorias sobre o porquê que tal coisa acontece no desenho ou então sobre o porquê que tal coisa não acontece. Mas afinal, as pessoas podem ver as fadas se transformando? Todas aquelas sequências de transformações realmente acontecem? A transformação Bloomix é ou não a transformação exclusiva das Winx? Na minha opinião, sim. As fadas podem ter ligação mágica com mais de uma pin? Obviamente. Será que só existem 7 varinhas Mythics? Só vendo pra saber. É mais forte do que a outra? Sim. A Daphne teve outras transformações anteriores ao Siren? Será que Acho a que sim. tem ou não seu Believix incompleto? Bom, tudo isso eu vou tentar explicar pra vocês nesse vídeo aqui. Só que antes, como de costume, deixem o seu like no vídeo, se inscreve no canal, gente, deixa o like, se inscreve. Ative o sininho das notificações. O sininho é importante, gente. De tudo de novo que eu postar aqui no canal. Então, sem mais enrolações e vambora pro vídeo. Bora. Uma transformação é mais forte do que a outra? Sim. Então, gente, sim, uma transformação pode sim ser mais forte do que a outra. Porém, nem sempre a transformação seguinte vai ser mais forte que a transformação anterior. Faz sim, sentido. Essa transformação pode ser apenas útil para cada situação específica. Por exemplo, em toda temporada é assim, serve gente. para as fadas tocarem nos corações das pessoas. O Tynix serve para as fadas entrarem nos mini-mundos. O Mythix para as fadas entrarem no mundo legendário e assim sucessivamente. É assim Cada mesmo. transformação tem a sua utilidade. Menos o Butterfrix, claro, né? Transformação inútil da porra. Gente, eu não concordo com isso. O Butterfrix é sinceramente a minha transformação favorita. Nós sabemos, a primeira transformação das fadas Por incrível que pareça. E muita gente insiste em chamar de Magia Winx ou de Charmix, mas não é nenhum dos dois. Primeiro, Winx e Magia Winx. Winx é o nome do grupo delas, das fadas lá principais. O nome certo é Fada Moderna. E Magia Winx é uma palavra específica que elas usam para se transformar. E Charmix, nem transformação é só um complemento ao Fada Moderna. Bom, Fada Moderna é uma transformação bem básica. Nessa transformação, as fadas ganham roupinhas bem simples e asas pequenas. E quando elas estão transformadas, elas ganham poucos poderes a mais do que quando elas estão na sua forma humana. Então é mais... Elas ganham feitiços básicos de ataque e defesa. E também, como vocês já sabem, elas ganham Charmix. E quando elas ficam com Charmix, elas ficam bem mais fortes do que quando elas estão só com Fada Moderna. Mas, como eu já disse, não é transformação. As asas do Fada Moderna também são pouco resistentes a coisas como lama, lodo. O Enchantix é a transformação seguinte ao Fada Moderna, como todos vocês sabem. E muito obviamente, por ser uma transformação de nível superior e ser muito difícil de conseguir, a fada, além de ter que salvar alguém da sua terra natal, ela ainda precisa se sacrificar por essa pessoa. Ela tem que passar um perrengue danado, colocar a sua própria vida em risco para salvar esse alguém, essa pessoa. Então, tinha que ser mais forte mesmo, né? Tinha que ser uma transformação muito poderosa. E muito obviamente, sim, o Enchantix é mais forte que o Charmix e o Fada Moderna junto. Com essa transformação, as fadas viram guardiãs da dimensão mágica. Ou cada uma das fadas viram as fadas guardiãs dos seus planetas. Eu acho que é isso mesmo. A transformação também concede às fadas o pó mágico, que pode quebrar qualquer feitiço feito por magia negra. Também permite que as fadas possam virar miniaturas. Nessa forma, as fadas também ganham asas maiores, bem depois mesmo. Também contra coisas como lama, lodo, essas coisas. Diferente do Fada Moderna. Clube das Winx, o desenho nos apresenta os bruxos do
negro. E como vocês viram no desenho, o Believix, diferente do Enchantix, consegue afetar os bruxos do Círculo Negro, diferente do Enchantix, que não faz nem cócegas nele. O próprio Believix também oferece mais benefícios às Winx do que o próprio Enchantix, como por exemplo os 3 pares de asas especiais E as 2 transformações ainda que ela ganham. Speed, que são as asas de teleporte, asas de trilha mágica e também as asas da super velocidade. Fora os Elas ganham aqueles poderes terapêuticos, que são aqueles poderes especiais que elas usam para ajudar as pessoas. Aqueles poderes que saem borboleta das mãos delas. Então, esse poder aí mesmo. Não sei explicar direito. E também, com o Believix, elas ganham 2 subtransformações, que são o Sofix e o Lovix, que são também conhecidos como os Dons do Destino. Porém, são apenas derivações do Believix. O Sofix e o Lovix não são transformações à parte, e são transformações poderosas igualmente ao Believix. É quase a mesma coisa, só que diferente. Serve para situações específicas da natureza e o Lovix serve para elas se aventurarem no frio. É a única diferença. Depois do Believix, a gente tem a transformação Harmonix, que é um pré-requisito para as fadas conseguirem a transformação seguinte, que é o Sirenix. Essa transformação, assim, claramente é mais forte que o Believix, já que quando o Tritanos dá novos poderes para as Trix lá no 3º episódio da 5ª temporada, os poderes Believix das Winx passam a ser praticamente inúteis contra as Trix. Só depois que as Winx ganham a Harmonix, que os seus poderes voltam a ser eficazes contra as Trix. A transformação também utilizar os seus poderes tranquilamente debaixo d'água, nadar rápido como se elas fossem sereias. Porém, as Winx precisavam de Sirenix para derrotar Tritanos, porque é muito mais poderoso. Seguinte ao Harmonix. Sendo assim, mesmo o Harmonix sendo forte, ele ainda não era o suficiente. Os poderes Believix não funcionam bem embaixo d'água, já que o Harmonix é uma transformação feita exatamente para isso, para as Winx se aventurarem debaixo d'água. Elas usam essa transformação para elas poderem conseguir a transformação Sirenix, já que isso mesmo, gente. Elas não podem fazer isso. Você acha que todo mundo que assistiu a 5ª temporada sabe? Essas transformações que eu falei, o Sirenix é a transformação mais forte e disso a gente não tem nem o que contestar, né? E do Bloomix pra frente eu vou falar só bem por cima mesmo. Bora de teorias agora, gente. Bom, o Bloomix é a transformação criada pela chama do dragão, o poder que criou o universo. Então, né, vamos colocar o Bloomix como a transformação mais forte que o Sirenix, porque nota-se que a Rainbow não acha isso. Depois que elas ganham o Bloomix, quando elas estão com o Sirenix lá na 6ª temporada, elas não estão conseguindo muita coisa. O Bloomix só tá em 4º lugar na lista de poderes da Rainbow. Vencer as Megeras. Vamos deixar o Bloomix com uma transformação mais forte do que o Sirenix. Mythix, Butterflix, Cynix e Cosmix. Meus amigos, agora as coisas começam a complicar um pouquinho, viu? Vocês lembram que eu falei que nem sempre a transformação seguinte vai ser mais forte que a transformação anterior? Não lembro, não lembro não. Pode ser apenas útil para cada situação específica. Então, o Mythix serve para entrar no mundo legendário, mas ele não necessariamente é mais forte que o Bloomix. Assim, como as Winx, meio que como o Mythix é uma transformação provisória, que elas só usam pra entrar no mundo legendário. Depois fica inútil, meio que depende porque o legendário é trancado. Pra poder fazer magia no mundo legendário, eu acredito que o Mythix não esteja com Butterflix, gente. Eu não tenho nem o que dizer, né? As Winx na 2ª temporada, com o Fada Moderna e com o simples Charmix, conseguiram derrotar o Darkar, e as Winx com o Butterflix, com a transformação assim bem distante do Fada Moderna, elas não conseguem derrotar plantas. Os ataques delas apresentam ser bem mais fracos que os ataques mágicos que elas usam com o Bloomix e com o Mythix. O Butterflix, se for, deve ser mais forte que o Fada Moderna e olhe lá. Isso se não for mais fraco, né? E do Tiny? Bom, o que eu posso dizer? Se vocês disserem que isso aqui é forte, eu não sei o que é poderoso. Eu acho que as Pixies conseguem ser mais fortes do que as Winx com Tiny. As pessoas podem ver as Winx se transformando e ouvir as músicas. E outra, todas aquelas sequências de transformação realmente acontecem? Bom, logo após das Winx falarem Magia Winx e o nome da transformação, aparece uma luz que faz elas sumirem do local onde elas estão. Porém, elas não são mandadas para outra dimensão, tipo uma dimensão de transformação das fadas, nem nada do tipo. Todas aquelas cenas de transformação é a manifestação da própria magia delas. Um exemplo, como a Isha, a fada das ondas, obviamente, um exemplo, lá no Believix aparece um monte de água subindo em volta dela. É como se ela tivesse um mar assim em cima
cima de um rio. Como a Tecna é a fada da tecnologia, no Believix aparece como se ela estivesse dentro de um computador, de um celular, de uma calculadora, algo do tipo. Elas meio que ficam invisíveis dentro de um casulo feito pela própria magia delas. Um exemplo disso é que lá na terceira temporada, quando as Winx e os especialistas estão na dimensão ômega procurando a Tecna, e a Tecna aparece, na hora que a Tecna vai se transformar, ela vai lá, ela se transforma. Daí quando a transformação dela acaba, ela sai de dentro de um casulo. Então, todas aquelas sequências de transformação que a gente vê, aquilo tudo colorido, tudo bonitinho, aquilo ali tudo realmente acontece. Porém, as pessoas que estão de fora da experiência não podem ver nem escutar nada daquilo. Quando a gente está assistindo aquilo ali, parece que as Winx ficam minutos se transformando. Porém, não é bem assim. Elas passam segundos se transformando. Calma, eu vou explicar. Como eu já falei, nada daquilo é visível aos olhos de quem está de fora da experiência. Obviamente, os vilões não iam ficar esperando as Winx se transformar. Tipo assim, se as Winx estiverem de uma certa distância dos oponentes delas, tipo assim, elas falam magia Winx, elas estão longe dos vilões, elas falam magia Winx, aparece um brilho e elas somem logo, aí babau, eles não podem fazer nada a respeito. Então elas se transformam e segundos depois elas estão ali, transformadas, pronto pro pau. Agora, se elas estiverem perto demais dos oponentes delas, se elas falarem magia Winx e a transformação estiver assim começando, ou se for aparecendo um brilho assim, os vilões podem atacar ela antes da transformação começar. Um exemplo disso é naquele episódio que as Winx vão estudar em Torre Nebulosa para proteger a segunda parte do Codex. Daí as Trix encurralam a Tecna tenta se transformar, ela fala Tecna, magia Winx, daí a Ice congela ela. Já em relação ao tempo de duração das transformações, teoricamente tudo acontece assim. As Winx falam magia Winx, aparece uma luz e ela some. Só tem que assim, as Winx elas não se transformam uma de cada vez como a gente vê. Na realidade, elas se transformam todas ao mesmo tempo. Porque pensa comigo, elas falam magia Winx todas ao mesmo tempo. Então qual é o sentido delas falarem magia Winx todas ao mesmo tempo e uma ficar esperando a outra se transformar? Não é assim, isso não tem lógica nenhuma. As transformações das Winx não são que nem, por exemplo, a fila da merenda na escola, que você tem que esperar uma pessoa pegar a merenda dela para você poder pegar a sua. Não é assim que funciona. Todas elas se transformam ao mesmo tempo. Assim, ó. Então, como o desenho mostra as Winx se transformando uma de cada vez e mostrando todos os detalhes da transformação, realmente parece que elas levaram minutos se transformando. Porém, como eu já falei, elas se transformam todas ao mesmo tempo e de uma forma rápida. Então, quando a sequência de transformação acaba, as Winx saem daquele casulo de magia transformadas na frente dos seus inimigos. Repetindo, tudo aquilo acontece em segundos. Então, Eu espero que esse lance na das frente dos inimigos não transformações tenha acontece, ficado tá? claro pra vocês. Entendido, Agora, entendido. até eu fiquei confuso. O Bloomix é uma transformação exclusiva das Winx? É Ou sim, será que é sim. qualquer fada pode ter essa transformação? Bom, assim Na como minha opinião, várias não. coisas que Eu acho que acontecem não. nesse desenho, isso também não tem uma explicação oficial. O desenho não explica. O Bloomix é uma transformação exclusiva das Winx. Porém, isso Você vem da chama do dragão, porque, gente. como vocês já sabem, o Não tem Bloomix como. é feito da chama do dragão da Bloom. Quando todas as Winx, exceto a Bloom, perdem seus poderes, ela oferece às suas amigas uma pequena parte da sua chama do dragão. A Bloom é a única a não perder os seus poderes, porque os seus poderes são da inesgotável chama Chamado do dragão, então não poder tem que como cria o acabar. universo mágico. Quando o Acheron tirou todos os poderes da dimensão mágica, as Winx foram os únicos seres mágicos que não Que continuaram com a magia. tinham a chama do dragão dentro delas. Por isso que elas não perderam seus poderes. Então, para outras fadas também conseguirem o Blue Mix, a Bloom teria que sair dando a chama do dragão dela pra tudo quanto é fada. O que não vai acontecer, né? Eu não creio que ela vai sair por aí distribuindo seus poderes pra todo mundo. Ela só fez aquilo porque as outras 5 Winx são as melhores amigas dela. Só por causa disso. Se outras fadas perderem os poderes, elas que lutem, elas que têm outro jeito. Então, vamos dar um exemplo. Como vocês viram no desenho, a Daphne, ela tenta usar os poderes e não consegue, porque ela também não tem a chama do dragão. Então eu creio que a transformação seguinte que a Daphne ganharia depois do Cyrene seria o Mythix e depois Butterflix. Eu acho que Bloomix só se ela ganhasse a chama do dragão da Bloom. As fadas podem trocar ou ter ligação mágica com mais de uma Pixie. Isso aí é bem confuso, porque na segunda temporada do desenho são introduzidas as Pixies. E no desenho é falado que a ligação mágica das Pixies e das fadas é inquebrável. Só que daí chega a sexta
Bom, não se sabe o motivo pelo qual que as pixies da Tecna e da Musa foram substituídas, então a gente tem que Vai ver, elas fizeram algo errado lembrando que demais. isso aqui é teoria, viu, gente? Teoria. Na segunda temporada Entendi. do desenho, é falado que fadas e pixies são como irmãs e que a ligação das fadas e das pixies é uma ligação mágica inquebrável. Só que Inquebrável, tá. essa temporada, não era ligação inquebrável? Então, É. a ligação, ela pode sim ser inquebrável. Só que, como eu já falei, pode existir a possibilidade das pixies serem substituídas ou das fadas poderem ter ligação mágica com mais de uma pixie. Provavelmente é mais de uma. Mesmo que a Musa e a Tecna tenham outras pixies, não necessariamente a Digit e a Tune deixaram de ser as suas pixies de ligação. Ou seja, elas podem ainda estar ligadas. Eu acho que mesmo com a Musa e com a Tecna tendo pixies novas, eu acho que não é por isso que a ligação delas com as suas antigas pixies foi quebrada. E outra coisa, vocês se lembram que as pixies são, ou pelo menos elas aparentam ser guardiãs, como por exemplo, lá na segunda temporada, que as pixies são responsáveis por esconder o Codex. Afinal de contas, não é só porque elas são pequenas que elas são as inúteis. Na terceira temporada de Winx, naquele episódio que as pixies enfrentam as Trix, a Storm fala que as pixies são guardiãs de tesouros mágicos, encantamentos, essas coisas assim. Então possa ser que a Tune e a Digit precisaram fazer algum tipo de missão pra proteger alguma coisa, sei lá. E elas Entendendo seu foram raciocínio. substituídas. Tá, o desenho não mostra isso, até porque se mostrasse também, isso não seria uma teoria, isso seria oficial. Como as Winx ganharam o Believe. Aí vocês falam, as Winx ganharam. Porque o Rox acredita nelas. A Rox acreditou nelas. Sim, mas o Believe não era uma transformação das fadas. Caso os humanos passem a acreditar em magia, então por que as Winx ganharam o Believe? Porque a Roxy é metade humana. Lembrem, a Roxy também é uma fada. Então como que elas ganharam o Believe? Então, eu vou explicar tudo isso agora. Vocês lembram que a Roxy é filha da Rainha Morgana? Da Rainha das Fadas? Então, sim, a Roxy é uma fada. Só que a Roxy, ela é filha da Rainha Morgana com o Cal, que também é humano, que faz dela uma meia humana, ou então uma híbrida. Depende de como vocês quiserem chamar. Foi basicamente isso. As Winx ganharam o Believe porque a Roxy, ela é metade humana. Por isso que elas conseguiram alcançar essa transformação. Porém, o poder Believe dela de imediato era mais forte que o Enchantrix, só que não era tão forte assim, pelo fato de que só uma pessoa acreditou nelas. Se mais pessoas tivessem acreditado nelas, elas teriam poder suficiente para derrotar os bruxos do Círculo Negro. Mas como foi só a Roxy, o Believe delas era um tanto fraco no começo. Depois que ele começou a ficar mais forte, depois que as outras pessoas passaram a acreditar nelas. Imagina se fosse todo mundo do planeta Terra. Pareceu assim meio conveniente, porque caso ela não acreditasse nas Winx, os bruxos do Círculo não ia dar nada. Basicamente matar ela. Então ela meio que não teve escolha. Ela abriu realmente seu coração, ela passou realmente a acreditar nas fadas. Que era vida ou morte. Conquistar a transformação Believe. Engraçado, a menina tá vendo ali pessoas com asas atirando poderes da e ela não acreditava. Elas são fadas. Interessante, né? Se a Roxy é uma fada Believe, por que ela não usa os seus poderes Believe? Porque ela não quer. E por que ela não ganha outras transformações? O Believe é ganho quando as pessoas passam a acreditar nas fadas. Porém, com a Roxy não foi bem assim. É como todo mundo já sabe, a Roxy ganhou sua transformação quando um dos bruxos porque ela ficou com ódio. feriu o Arthur, que é aquele cão de estimação dela. Daí a Roxy ficou puta da... Ela ganhou a transformação, sendo que essa transformação é ganho quando uma pessoa acredita em magia. Eu acredito que o Believe da Roxy seja incompleto, assim como o Enchantrix da Bloom também era. E como as transformações não foram ganhas da forma tradicional, logo as transformações delas são incompletas. Mas por que ela não ganha outras transformações? Bem, a Roxy é uma fada da Terra. As Winx são fadas da dimensão mágica. Então, eu acredito que por serem fadas de locais diferentes, logo as regras das transformações das fadas também são diferentes. Possa ser que o Believe seja a primeira transformação das fadas da Terra, assim como fada moderna também é para as fadas da dimensão mágica. Então a Roxy pode não ganhar outras transformações ao decorrer das temporadas por esse mesmo motivo, que as regras das transformações das fadas da dimensão mágica não se aplicam às fadas da Terra. Uma hipótese é que o Believe seja a única transformação que as fadas da Terra têm. Ela só tem o Believe e pronto, acabou. Ela não tem mais transformações para as fadas da Terra. Se vocês repararem bem, as fadas da Terra, elas estão sempre transformadas, ao contrário das Winx e de todas as outras fadas da dimensão mágica que precisam se transformar. Eu também
também não descarto a possibilidade das transformações das fadas da Terra não terem nome. Elas são fadas e ponto. Não tem isso de transformação ter nome. Essa é a minha outra teoria, tem a ver com algo que eu falei lá no início do vídeo. Pelo menos eu acho que eu falei. Bom, lembra que eu falei que o Enchantique é um pré-requisito para as fadas conseguirem transformações extras? Então, a Roxy não ganha outras transformações justamente porque ela não teve o Enchantique. Como o Believix, hipoteticamente, é a única transformação. Isso também explicaria o porquê que a Roxy não ganhou o Butterflix junto com as Wings. Ela tá ali perto das Wings, ela também ajudou as Wings. A magia caiu ali juntinho delas e ela não ganhou a transformação. Vamos combinar também que quem quer o Butterflix, né? Que transformação bosta. A Daphne tinha outras transformações antes do Cyrene. Certa vez eu tava aqui no YouTube vendo um vídeo de transformações da Daphne, transformações fake no caso, transformações feitas por fã. Daí uma pessoa comentou uma coisa que eu achei um tanto interessante. A pessoa falou assim, a Daphne é ninfa de Cyrene, ela não é ninfa de Blue Mix, de Mythix, de não sei lá o que. Daí eu pensei assim, será que a Daphne teve outras transformações além do Cyrene? E será que ela consegue outras transformações depois do Cyrenix também? Bom, gente, para começar, a Daphne ela é uma fada assim como qualquer outra. Então, para conseguir o Cyrenix, obviamente ela já teve o Fada Moderna, o Enchantix, o Believix, até chegar no Cyrenix. Todo mundo sabe que para ter o Cyrenix, antes é preciso ter o Harmonix. Tá, mas aí vocês podem falar, a Daphne não é uma fada qualquer, ela é uma ninfa. Ok, ela é uma ninfa, não sei muito bem qual é a diferença entre ninfa e fada. Na verdade, tem diferença entre ninfa e fada, ou ninfa e fada é a mesma coisa, não sei. E outra coisa que vocês podem dizer para falar que a Daphne só teve o Cyrenix é que quando ela vai se transformar, ela grita Daphne ninfa de Cyrenix. Bom, sobre isso eu preciso dizer que esse grito não é lá uma coisa assim importante, tão relevante, tipo, as fadas, quando vão se transformar, precisam gritar, não sei o que lá, do poder dela e coisa e tal. Até na quarta, as Wings também não falavam os poderes delas durante a transformação. Pra ela ter o seu Cyrenix, ela também teve que procurar o livro de Cyrenix, que obviamente não estaria no arquivo mágico de Alfea, como ela fala pra Bloom lá na quinta temporada. Isso faz até muito sentido, que a diretora Faragonda fala que ela foi a última fada a adquirir Cyrenix. Não fala que ela nasceu com Cyrene. A Faragonda fala pra ela procurar a Daphne, e sendo a Daphne a última fada a adquirir Cyrenix, faz sentido que a Bloom vá consultar ela pra saber como é que ganha essa transformação. Resumindo a história, a Daphne conseguiu seu Cyrenix da mesma forma que as Wings. Ela teve que procurar o livro de Cyrenix em algum canto, que muito provavelmente na época que ela conseguiu Cyrenix, o livro não deveria estar no arquivo mágico de Alfea, que, uma teoria minha, o livro, eu acho que esse livro só foi parar lá no arquivo mágico de Alfea quando a Daphne finalmente conseguiu adquirir Cyrene. E como o livro, entre aspas, já não tinha mais utilidade, já que a Daphne já tinha conseguido a transformação, ela guardou o livro lá. Existiam 9 ninfas, são essas mulheres que aparecem nessa imagem aqui. Uma das ninfas é a Daphne, uma das outras ninfas com certeza deve ser a Politeia, das outras 7 ninfas não se sabe nada sobre elas. Eu creio que a Daphne tenha conseguido sua transformação Cyrenix junto com as outras 8 ninfas. Eu acredito que elas tenham conseguido o seu Cyrenix juntas, da mesma forma que as Wings. Eu não acredito que a Daphne, por mais poderosa que ela seja, eu não acredito que ela tenha conseguido fazer aquilo tudo que as Wings fizeram pra conseguir Cyrenix, tudo sozinha, pelo amor de Deus, né, gente? A única imagem que a gente tem delas no desenho é essa daqui. O desenho não explica muito sobre elas, então não dá muito pra saber da aparência delas ou quem elas foram, ou quem elas são, se estiverem vivas. Será que só existe 7 varinhas Mythic? Bom, em algum momento da sua vida você deve ter se perguntado isso. Afinal, no desenho existem muitas fadas, mas apenas 7 fadas possuem essas varinhas. As varinhas Mythic são artefatos mágicos que pertenceram a 7 fadas que atravessaram do mundo legendário para o mundo real. Só que vocês já se perguntaram se só existem 7 varinhas Mythic? Então, o desenho só mostra 7 varinhas porque foram apenas 7 fadas que atravessaram do mundo legendário para o mundo real. Se mais fadas tivessem atravessado do mundo legendário para o mundo real, então é lógico que existiriam mais varinhas. Mas como foram só 7, então o desenho só mostra
7 varinhas. Essas fadas antigas, que eram as antigas donas das varinhas míticas, provavelmente deviam ter poderes semelhantes aos das Winx, até porque também não faria lógica nenhuma as varinhas terem símbolos que representam os elementos das Winx, os poderes das Winx, e essas fadas terem outro tipo de poder. Por exemplo, a Musa é a fada da música e na varinha dela aparecem umas claves de som, assim, um negócio de nota musical. Então, a antiga dona dessa varinha, ela devia ter poderes relacionados à música, obviamente. E por essas varinhas não estarem presentes no mundo real, porque essas varinhas não estão lá no mundo real das Winx, é por esse motivo que outras fadas também não têm acesso ao poder mítico. Porque todo mundo sabe que para entrar no mundo legendário é preciso ter a varinha. E como no mundo real só tem aquelas 7 varinhas das Winx e da Eudora que a gente viu no desenho, é por isso que são só elas que usam Mythics no desenho. Mas assim, se mais fadas tivessem atravessado do mundo legendário para o mundo real, se outras fadas, assim como as Winx, também se mostrassem dignas das varinhas, é claro que elas também poderiam entrar no mundo legendário e virar uma fada Mythic, como por exemplo a Daphne e várias outras fadas, né? Assim como as ninfas, essas fadas também não aparecem visualmente no desenho, então também não dá para saber como era a aparência delas. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, aproveitem e deixem o like no vídeo. Esse foi o vídeo. E também, antes do vídeo terminar, eu queria dizer uma coisa. Apenas a criação desse vídeo deu muito trabalho. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém. Deixe o like e se inscreva para me apoiar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.